Gênesis capítulo 11, versículo 31. Você que pode ficar em pé para celebrar e honrar o Senhor. Tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Um capítulo depois: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu quero começar com esses dois versículos, porque tem uma palavra de Deus para a sua vida. E o tema da mensagem de hoje é caminhando na promessa. Você pode falar isso? Caminhando na promessa. Você escolhe caminhar pela Afonso Pena, caminhar pela Júlio de Castilho. Não sei qual rua você quer andar, mas eu quero caminhar pela promessa. Eu quero caminhar seguro na palavra de Deus para mim. Quem está comigo, diga amém. Levante sua mão e diga: em 2025 eu vou caminhar na promessa. Olha para quem está do seu lado, diga para essa pessoa: acho melhor você apertar os cintos, porque eu estou caminhando na promessa. Alguém tem promessa de Deus aqui nessa igreja? Eu preciso de um barulho mais alto nesse lugar. Alguém aqui tem promessa de Deus? Aleluia! Ele não falha. Pode sentar em nome de Jesus. Eu preciso de um tecladista direto do céu hoje comigo. O som que toca lá, traz pra cá. Eu quero pregar porque nós precisamos entender que as promessas de Deus estão de pé. Deus tem promessa para mim, para você, para o seu filho, para a sua filha. E o que nos faz caminhar seguro nessa cidade, nesse Brasil, nessa geração, é entender que nós não caminhamos perdidos, nós caminhamos em uma promessa. Sabe, a palavra de Deus, ela é recheada de segredos espirituais. E um dos segredos espirituais é entendermos que Deus tem um chamado para mim e para você. Coloque a mão no seu coração e diga isso: Deus tem um chamado para mim. Diga mais uma vez, diga: Deus tem um chamado para mim. E o chamado de Deus não depende da cor da sua roupa, da cor do seu cabelo, da sua conta no banco, do seu humor. Deus tem um chamado para mim e para você. E nós precisamos entender que Deus nos chamou para quê? Há um chamado do céu para nós, há um chamado do céu para essa igreja, há um chamado celestial esperando você assumir o seu papel no Senhor. E o chamado de Deus para mim e para você é caminhar na promessa. De todas as pessoas que eu estudei para pregar essa mensagem, não dá para fugir, eu preciso falar dele. Abraão, que foi um homem que carregou promessa por onde andou, que foi um homem que fez o que muitos de nós aqui não temos coragem de fazer: obedecer a Deus. A gente só obedece se a gente tiver prova. Deus fala para você: faz isso, fala assim: não, só se Deus me provar com mais coisas, só se Deus confirmar com 3, 15, 40 profetas, senão não faço. A gente se tornou um tipo de gente que só quer caminhar confortavelmente, só quer dar passo de fé se tiver benefício. E se o passo de fé foi para você andar sobre as águas? E se o passo de fé que Deus quer que você dê é sair da sua parentela e ir para um lugar desconhecido? Então presta atenção que Abraão ensina para a gente um tipo de comportamento que é por isso que ele é chamado pai da fé, porque caminhou dia após dia em uma promessa. Abraão não pensou duas vezes em caminhar em uma promessa. Nós amamos as promessas de Deus, mas não confiamos nela. Nós amamos a promessa de Deus, mas queremos fazer a nossa rota. Nós amamos as promessas de Deus, mas queremos o nosso time, o nosso tempo. Irmão, presta atenção: Deus é o Pai da eternidade. É Ele quem criou a eternidade. Então Ele não está preso ao tempo, Ele não está preso às suas vontades, Ele não está preso à crise do Brasil ou do mundo. O que Ele fala acontece, o que Ele fala nasce, o que Ele fala se cria, porque Ele é o Deus do céu, da terra e de tudo que existe. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, imbatível nas batalhas. Quem está comigo, diga amém.
nós temos uma promessa, e Abraão nos ensina a palavra de Deus. É muito interessante isso, porque a gente sabe que Abraão deu um passo de fé, de ir para um lugar, sem saber que lugar era esse. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu te pergunto, irmão, crente vitorioso, está aqui? Amém? Abraão foi ou ficou? Foi ou ficou? Para onde? Presta atenção. Deus chega para Abraão e fala para ele: vai para um lugar que eu vou te mostrar. Falou o nome do lugar? Mostrou o lugar? Mas Abraão foi. Para onde? E a gente leu aqui, capítulo 12, que Abraão saiu rumo a Canaã. Pergunta para mim, pastor. Pergunta, pode perguntar, pastor. Qual era a terra prometida para Abraão? Canaã. Agora, como que Abraão sabia que ele precisaria ir para Canaã? Essa é a pergunta. Se Deus não falou para ele qual é o nome da cidade, se Deus não falou para ele qual era o lugar, Deus só falou para ele: sai da sua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão foi em direção a Canaã. E essa mensagem pode responder a sua pergunta dessa noite, porque no capítulo 11, versículo 31, um capítulo antes, a Bíblia fala sobre o pai de Abraão. Irmão, olha que interessante. Quem está comigo, diga amém. Vamos ler Gênesis capítulo 11, versículo 31. A Bíblia diz assim: tomou Terá é o pai de Abraão, a Abraão, seu filho, a Ló, que era sobrinho de Abraão, e Sarai, que era esposa de Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Para qual terra? Você está lendo, irmão? Para onde? Para Canaã. O que eu entendo aqui nessa primeira parte da palavra? Eu quero que você entenda que Deus te trouxe nessa igreja porque Ele quer que você seja uma resposta para a sua geração. O que a gente percebe nessa palavra, nessa mensagem, é que Abraão não tinha um destino traçado por Deus. Deus não falou o lugar, mas Abraão sabia que o pai dele estava indo para um lugar. Então ele pensa: eu preciso ir para algum lugar. Então, se Deus não me mostrou o lugar ainda, eu posso continuar indo para o lugar que meu pai estava indo. Então, se meu pai Terá estava indo para Canaã, até Deus me mostrar, eu também vou para Canaã. Sabe qual é o problema? A gente pensa que nasceu na família errada. A gente acha que a gente não deveria ter nascido nessa família, que não deveria ter o pai que a gente tem, a mãe que a gente teve, o sobrenome que a gente carrega, porque não entende o propósito de Deus. Quem está comigo essa noite, diga amém em nome de Jesus. Eu preciso de pelo menos 500 pessoas queimando por Jesus aqui nessa igreja. Os voluntários, por favor, preciso de você dando glória a Deus, aleluia. Vamos lá, alguém está comigo aqui nessa igreja? Isso é tão sério, irmão. E eu vejo Jesus aqui começando a curar pessoas, respondendo perguntas de gente que chegou aqui nessa igreja hoje brigado com a família. Presta atenção que eu vou falar para você. Você tem duas opções: ou você continua o que sua família está fazendo, ou você transforma sendo a resposta dela. Mas é que eu não sei o que fazer. Abraão não sabia o que fazer, mas ele tinha uma pista. Meu pai estava indo para Canaã, até Deus me mostrar o destino, então eu também caminho para Canaã. Eu vi meu pai fazer, então eu faço. Muita gente me pergunta: pastor, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que fazer, não sei como empreender. Não, presta atenção que eu vou dizer para você. Você tem duas opções: ou você continua um legado que Deus confiou aos seus pais, ou você transforma a sua geração sendo a resposta. Eu não abri Igreja Vitória
Não foi eu que criei a Igreja Vitória. Inclusive, estou aqui com o profeta Edivaldo, o profeta Cristina. Quem sabe pedir ao Senhor pela vida deles? Fiquem em pé para as pessoas conhecerem. Fiquem em pé. Em pé, pastor. Água. Deus só tem um profeta para orar por você essa noite. Olha o que Deus está fazendo com você hoje. O profeta Edivaldo viu praticamente eu crescer minha vida inteira. Me conhece há mais de 30 anos. Eu não comecei a Igreja Vitória. Eu lembro de determinados momentos da minha vida que eu queria pintar a parede de preto e meu pai queria de branco. Mas ele é o pastor da igreja e eu era filho dele. Por mais ideias que eu tivesse, por mais coisas novas que eu quisesse fazer, eu não podia, porque Deus te entrega uma visão para ele. Então eu tinha duas opções: ou eu abria a minha igreja, ou eu continuava o legado que Deus tinha colocado sobre ele. Então presta atenção, você está numa família e você não nasceu errado. Você não é um erro. Você acha mesmo que o Deus dos céus e da terra errou quando foi lançar você para a terra? Vou lançar em qualquer família, deixa eu escolher aqui, nessa, e mandou? Você acha mesmo que foi isso? Pastor, você não conhece minha família? Pode ser que eu não conheça, mas nessa noite Deus manda dizer para você: você tem duas opções. Ou você descobre o legado da sua família e continua indo mais longe, ou você transforma ela sendo uma resposta. Então quando eu vim para Campo Grande abrir a Igreja Vitória, em Campo Grande, eu não abri a igreja, eu continuei algo que Deus já tinha feito. Uma promessa que já foi liberada de geração em geração. O meu avô, Sabino, ele era um pastor da Igreja Quadrangular, que tinha uma unção apostólica, viajou para o Brasil em várias cidades, implantando igrejas quadrangular. E essa unção recaiu sobre o meu pai, apóstolo Samuel, que começou um ministério não quadrangular com outro nome, mas continuou indo mais longe para outras cidades de uma maneira diferente para essa geração, indo para Nioaque, Bonito, Bodoquena, Miranda, Campo Grande. Aí chegou a vez do Eberson. E eu tenho uma opção: ou eu entendo o legado que Deus colocou na minha família, porque a sua família tem um legado, você pode ter certeza. Deus não te colocou nessa família por engano. Se você está aí, ou é para você continuar algo de maneira incrível, ou é para você transformar e sendo resposta. E eu entendi que eu precisava, agora é a minha vez de continuar o legado. Então apenas falei: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus começou a fazer algo. Por isso se prepara, eu não sei quando, mas Igreja Vitória em Campo Grande está perto de alcançar mais territórios no Brasil e fora dele. Porque é uma unção que foi liberada antes do Eberson nascer. O compromisso de Deus não é com o Eberson, o compromisso de Deus é com a igreja dele. E Ele está à procura de pessoas como Abraão, como Moisés, como Davi, que estão dispostas a olhar para o céu e não criticar a igreja, mas ser resposta para a geração. Ele está comigo essa noite em nome de Jesus? Levanta sua mão bem alta e diga: eu sou uma resposta. Pastor, mas é fácil você falar, você nasceu numa igreja evangélica. Pois é fácil falar mesmo, difícil é fazer. Difícil é fazer. Então entenda, irmão, talvez você não vai continuar como eu continuei algo, mas na verdade talvez é para ser algo mais incrível, para você ser aquele que vai virar a chave da geração. Você vai ser aquele que vai olhar para a maldição e falar assim: a partir de mim não tem mais maldição, é uma nova história. E se o pecado visitou a quarta geração, a partir de mim a bênção de Deus vai até a milésima geração. Você tem uma opção. Abraão não sabia para onde ia. Você acha que foi fácil Abraão sair de onde ele estava e ir para um lugar sem saber aonde? Então ele precisava de um destino, ele precisava de pelo menos uma pista. Então por isso que ele olhou para o pai dele e falou assim: meu pai está indo para lá, eu vou para lá. Então nós precisamos entender que
Deus está clamando por homens e mulheres que olham para sua casa e começam a buscar: Senhor, qual foi a promessa liberada para minha família? Qual foi a promessa liberada para essa família? Porque Deus não escolheu a família do Eberson porque a gente é mais bonito, irmão. Deus escolhe pessoas que estão dispostas a dizer sim ao chamado. Então você precisa entender: há um chamado de Deus para a sua casa, há um chamado de Deus para a sua família. E se ninguém ainda vive para Deus, você é um privilegiado, porque você vai ser o transformador, o revolucionário, aquele que vai ser usado por Deus para mudar a história da sua família. Ou você continua, ou você transforma sendo resposta. Olha para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: ou você continua, ou você transforma sendo uma resposta. Quem está comigo, em nome de Jesus, levante sua mão bem alto e diga: eu vou caminhar na promessa que Deus tem para a minha vida. O problema é que no meio do caminho a gente enfrenta alguns obstáculos, e a gente acaba repetindo não só a boa parte do legado, mas também as coisas ruins do legado e da família. E você vai perceber aqui que quando Terá, o pai de Abraão, sai de Ur dos Caldeus, ele leva com ele Ló. Então o pai de Abraão traz com ele Ló, Abraão e Sara, e vai para Canaã. Deus chama Abraão, Abraão faz o quê? Vai para Canaã com Sara e leva quem com ele? Ló. Não dá para você viver promessa de Deus repetindo os erros da sua geração. Não dá para você querer entrar em terra prometida repetindo os erros da sua geração, os erros da cultura da sua família. Por isso, homens, levanta a mão bem alto. Você que é homem, levante sua mão bem alto, que está aqui na igreja, homem de vitória. Eu quero fazer uma oração por você. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida: não é porque o seu pai foi um ignorante que você vai ser. Eu declaro sobre a sua vida: não é porque o seu pai foi um adúltero que você será. Eu declaro sobre a sua vida: não é porque o seu pai gastou dinheiro, quebrou, faliu, que você vai quebrar e falir. Eu declaro em nome de Jesus: você não vai repetir os erros do passado. Eu profetizo sobre você: até as doenças que o inimigo tem tentado colocar iguais na sua vida, eu profetizo hoje, você quebra o ciclo da sua família para viver um homem de excelência no Senhor. Algum homem recebe? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Levante sua mão, você que é mulher também, levante bem alta a sua mão. Eu quero profetizar sobre você. Eu declaro em nome de Jesus: não é porque sua mãe foi exigente com você que você vai se tornar a mãe exigente com seus filhos. Não é porque sua mãe falava grosso, que sua mãe brigava demais, cobrava demais, te falou palavras ruins, que você acha que esse é o tipo de educação de sucesso para fazer com seus filhos. Eu declaro em nome de Jesus: não é porque sua mãe foi traída e contentou com isso e viveu uma vida escrava que você vai viver. Eu declaro em nome de Jesus: você assume o seu papel do lado do seu esposo como mulher sábia. Eu declaro em nome de Jesus: você não será a repetição do fracasso da sua casa. Você é mulher bendita de Deus aqui nessa terra. Alguém pode receber nessa noite e falar: eu recebo em nome de Jesus? Não é porque você cresceu nesse ambiente que ele precisa te definir. Pastor, mas é que a cultura da família é essa. A gente sempre foi assim, pastor. Você não precisa ser assim. Deixa Ló de lado. Deixa Ló de lado. Olha isso, irmão. Palavra de Deus em Gênesis capítulo 13, versículo 14. Depois que Ló sai de Abraão, Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Tem baterista aqui na igreja? Cadê o meu batera? Preciso do meu batera aqui e meu baixista também. Olha isso comigo, 14.
Antes ou depois, 14, antes ou depois, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Toca o nome desse irmão que está do seu lado e fala assim: tem coisa na sua vida, tem promessa na sua vida, que só vai se cumprir depois que você tirar Ló da sua casa. Ah, mas Deus tem uma promessa. Deus tem promessa. Deus só está esperando você tirar o Ló da sua vida. Porque a promessa de Deus, ela tem condição. E ela disse: sai da sua terra, da sua parentela. E a gente quer viver promessa pela metade. Não dá. Tem promessa que só vai se cumprir na minha e na sua vida quando nós estivermos dispostos a abandonar tudo aquilo que não é promessa de Deus para a nossa vida. Levanta sua mão e diga assim: eu vou abandonar da minha vida, da minha casa, toda promessa que não veio de Deus, toda vontade que não é de Deus, porque eu viverei, com fé diga: eu viverei a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Aleluia. Capítulo 16, versículo 15. Deus tinha uma promessa para Abraão. Foi uma caminhada na promessa. E agora no capítulo 16, Abraão tem um filho, que não é o filho da promessa, que é Ismael. Diga comigo: Ismael. Quem é Ismael, pastor? Ismael é o filho da empregada. Sara, a esposa de Abraão, queria acelerar o processo, queria dar uma ajuda. Então ela chama a sua empregada, que cuidava com ela da casa, e fala assim: olha, deita com meu marido, porque você precisa dar um filho para ele. Então dessa união nasce Ismael. Até esse dia Abraão não tinha filho. E a promessa de Deus para Abraão qual era? Que Abraão seria pai de multidão, que Abraão seria uma nação. Só que não dá para eu ser pai de nação se eu não sou pai de nada. Não tem como eu ser pai de uma nação se eu não sei ser pai. Tem muita gente por aí que quer pular os processos de Deus. Tem muita gente por aí que só quer chegar no topo. Irmão, valoriza cada passo que você der. Valoriza cada passo que você der, porque é assim que é a nossa vida com Deus. Step by step, passo a passo, passo a passo. Quem está comigo, diga amém. Ainda hoje eu vi um pastor falar uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que o problema é quando a gente enxerga pessoas que são como balanças. O que é isso, pastor? Pessoas que são mundanas pra caramba, estão aqui no extremo, e aí se converte de um jeito muito extremo. Sabe qual é o problema? É que tudo que vai... Me ajuda a pregar, olha para quem está perto de você. Fala para as pessoas assim, ó, cuidado com as pessoas exageradas, porque tudo que vai, volta. Pastor, eu estava longe da igreja, agora eu vim. Essa é a melhor igreja de Campo Grande. Eu amo meu pastor. Pastor, eu te amo tanto, pastor. Ah não, pastor, pastora, pastora. Do jeito que vai. A vida com Deus não é uma gangorra não, irmão. A vida com Deus é step by step, passo a passo. Uma vida de fé, uma vida de fé, uma vida de renúncia. Eu caio, levanto, peco, me arrependo, sou transformado um dia após o outro. Quarta flow, venho no domingo, domingo pela manhã na EBR, domingo à noite no culto, faço dip, batizo, dia após dia. Eu vou para Jesus, Ele me alimenta. Eu corro para Ele, Ele me alimenta. Não é uma gangorra, não é um extremo de pessoas que são voláteis, de pessoas que vão para lá e para cá. Uma hora estão na igreja firme, outra hora estão longe de Jesus. Amam a Jesus, mas depois odeiam
a Jesus. Querem Jesus, mas depois não querem mais nada. Querem tudo na igreja, fazer tudo na igreja, depois não querem mais nada. Pessoas como essas não dá para confiar. Deus está tirando do seu caminho pessoas que são assim gangorras, e colocando perto de você pessoas que vão caminhar do seu lado, lado a lado com você, passo após passo, para você viver a promessa. Ah, pelo amor de Deus, alguém nessa igreja, alguém está acordado aqui nesse lugar? Aleluia, aleluia. Então Abraão precisa aprender o que é paternidade. Aquela história, você só vai entender seu pai quando você for pai. Você só vai entender sua mãe quando você for mãe. E esse é o pior momento da vida, entre aspas, tá? Porque você fala assim: agora eu entendi o que é não dormir porque o filho não chegou em casa. Agora eu entendi. Porque tem sentimento que só nasce na hora certa. Tem fruto que só nasce no momento certo. E paternidade é um deles. Não dá para você falar sobre paternidade comigo se você não é pai. É fácil apontar o pai e falar assim: nossa, que filho desobediente, hein, irmão? Você tem filho? Não, então cala a boca, irmão. Você não sabe o que é educar. Você não sabe o que é ter um ser humano que vem 220 volts, que não dorme, come tudo sua comida, gasta tudo seu dinheiro. Você não sabe o que é isso, ter uma criança atrás de você 24 horas, blá 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 blá. Eu falo para Rai, eu sempre sonhei. Lembra, amor? A gente estava lá, não tinha filho ainda. Eu falava assim: amor, não vejo a hora de ter um carro e as crianças atrás brincando, todo mundo gritando. Eu falava isso para ela, eu não sabia o que eu estava falando, doido. Ainda hoje eu tentando falar com a Raíssa, tipo assim: amor, coisa simples, tipo assim: oi, amor. Não dá. Porque de um lado uma menina cantando inglês, e do outro um menino que ainda não sabe falar, troca todas as palavras gritando no carro. Então presta atenção, tem coisa da sua vida, é linda a promessa, nossa, é lindo demais. Mas se você não entender que tem um processo de Deus para trabalhar você, e muitas vezes vai ser no erro, tá? Porque o erro ensina mais que os acertos. Deus precisa mostrar para Abraão o que era ser pai, como ele será um pai de nação, como ele vai ser pai de promessa se ele nunca foi pai. Então aquilo que parecia um erro, Ismael, o filho da empregada, o filho bastardo, o filho que não era da promessa, eu vejo pela palavra de Deus, sabe o que? Um Deus que não perdeu o controle, mostrando para Abraão: eu estou no controle de tudo, e até os seus erros, Abraão, servirão para você caminhar na sua promessa. Até os seus erros, Abraão, servirá para levar você para ser pai de nação. Porque se eu falei, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Erga a sua cabeça, para de desanimar, para de choramingar. Se Deus falou, vai acontecer. Aleluia, aleluia. Toca no ombro de outra pessoa que você ignorou o culto inteiro e fala para ela: o processo não é para preparar a promessa, mas é para forjar o seu caráter, para suportar a promessa. Quantos amam a igreja Vitória? Que falsidade, pode ser mais alto. Quantos amam a igreja Vitória? Tem gente que só dá glória a Deus quando tá Raquel Lima aqui, pastora. Quantos amam a igreja Vitória? Mas não nasceu pronto, irmão. Para eu poder pastorear as pessoas mais lindas de Campo Grande, não foi assim não, irmão. Você é lindo, mas dá trabalho, viu, irmão? E eu entendi isso muito cedo. Seu primeiro ministério, sabe qual é? Ai, que eu quero ser pastor famoso. Sabe qual é o seu primeiro ministério? Pastorear a sua casa. Você é pastor da sua casa?
Você começou a pastorear sua casa porque suas primeiras ovelhas são sua família. Seu primeiro ministério, a sua primeira obra, seu primeiro mistério, mulher, é seu esposo. Aleluia. Se você colocar esse homem nos pés de Jesus, você já está no céu direto, área VIP. Então, antes de você ser pastor da Igreja Vitória, eu fui pastor de louvor, fui pastor de crente, que é diferente, tá? Fui pastor de jovem, fui pastor de banda, fui pastor de música. E quando eu estava desistindo da vida, falei assim, agora já era. Deus me fez pastorear uma igreja. E quando eu cheguei na igreja, o Johnny está aqui falseando, porque ele falou assim, o Eberson tem igreja? O que ele vai pregar? Ele falou ou não falou? Justifica. Aí está aí hoje, chorando a palavra, falseando. Por quê? Estou brincando com o Johnny, que ele é meu amigo. Porque as pessoas, elas não entendem o processo da nossa vida. Agora, fica firme, irmão. Não é porque Deus prometeu algo grande que o que você está vivendo hoje não faz parte do processo de Deus para você. Valoriza os pequenos começos. Valoriza os pequenos começos. Eu aprendi isso. Ainda hoje eu cheguei aqui na EBR, Escola Bíblica do Reino. Algo que nasceu no coração de Deus para essa igreja, para ser revolucionário. Tinha aqui 15 alunos. E eu estou apaixonado por isso. Eu amo os pequenos começos, porque eu sei que vai ter um dia que vai ter 50, 60, 70. E aí a gente vai olhar a foto e vai lembrar, era muito bom quando só tinha 15, agora tem 60, 70. Tem que chegar mais cedo para pegar lugar. Valoriza o processo, valoriza Ismael, porque Isaac está vindo. Cuida de Ismael, porque Isaac vai vir. Valoriza o que Deus está te entregando hoje, que a promessa vai vir, queira você ou não. Ele prometeu, Ele vai fazer. Aleluia, aleluia. A sensação que eu tenho é que eu estou numa igreja de 2.000 pessoas, irmão. Eu não sei se você está preparado para isso, mas eu estou aqui para te falar, valoriza, porque tudo é treinamento. Valoriza porque os seus erros, Deus está treinando você. Valoriza porque aquilo que você achou que parecia fim, aquilo que pareceu contra você, Deus vai reverter para o seu bem. Aleluia. Esse capítulo 17, versículo 5. Antes de Abraão viver a promessa, Deus faz algo com ele. Deus muda o nome dele. E Deus fala para ele, Abraão, já não será o teu nome, e sim Abraão. Que parece a mesma coisa falando, né? Abrão e Abraão. Porque por pai de inúmeras nações te constituí. Depois disso que vem Isaac. Eu vejo Jesus trabalhar com nossas vidas, de fato, uma caminhada na promessa. Você não pode desistir, irmão. É uma caminhada na promessa. Primeiro Deus te chama, te leva para um lugar, tira da zona do conforto, te promete coisas que você ainda não sabe direito como fazer. Eu não sei ainda como fazer isso. Fui chamado para liderar, fui chamado para pastorear, fui chamado para servir. Ainda não sei muito bem como eu faço isso. Tudo bem, Abraão também não sabia, Gideão também não sabia, Moisés também não sabia, e tantos outros, Paulo também não sabia. Mas aí está o segredo da vida com Deus, entendermos que nós somos totalmente dependentes dEle. Depois que Deus te chama, te tira da zona do conforto, Ele começa a tirar da sua vida tudo aquilo que não é dEle. Tudo aquilo que você está trazendo, tentando trazer os velhos hábitos, as velhas culturas, para tentar, modelar na promessa de Deus. E Ele começa a treinar você. Eu não sei qual estágio você está aqui, meu irmão, mas é assim que eu enxergo em Abraão, um Deus de promessas. Até que ele chega no momento que precisa mudar o nosso nome, mudar a nossa identidade. Por isso coloca a mão no seu coração, fecha os olhos e diga isso ao Senhor. Fala assim, Jesus, se precisar trocar meu nome, troca. Diga, Senhor,
Se precisar mudar minha identidade, pode mudar, porque eu viverei a promessa. Quando você recebe em nome de Jesus. Essa é uma noite que Deus está transformando nomes aqui. Essa é uma noite que Deus está mudando o nome de pessoas aqui, nome de famílias. Essa é uma noite que Deus está transformando a sua identidade. Essa é uma noite que Deus está fazendo algo novo. Pessoas nascendo de novo para Jesus, novas criaturas no Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que o seu Espírito escute. Essa é uma noite de um novo começo que Deus preparou para a sua vida. Essa é uma noite que o seu nome não é mais o nome que você recebeu da sua família, do seu fracasso, dos seus erros. Essa noite Deus troca o seu nome para o nome da promessa. Qual é o seu nome da promessa? O seu eu não sei, mas o meu é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Esse é o meu nome completo, Emerson, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, Luiz da Silva. Alguém pode celebrar Jesus nessa noite, nesse lugar? Glória a Deus. Eu termino aqui, Gênesis capítulo 28, versículo 11. Porque a gente vai entrar no desafio da promessa. E agora, Isaac, 22, perdão, tá? 22, 11. Agora Isaac já nasceu, é um jovem. Abraão, de fato, está vivendo a promessa de ser pai de uma nação. Só que Deus pede Isaac. Então Abraão pega a promessa, sobe o Monte Moriá, com Isaac do lado. Isaac olha para Abraão e fala assim: papai, a gente já tem a lenha, tem tudo, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Então Abraão olha para Isaac e fala assim: filho, fica tranquilo, porque Deus proverá. E é por isso que Deus recebe o nome de Jeová Jireh, o Deus da provisão. E quando Abraão tenta Isaac para o sacrifício, e na hora que ele vai sacrificar Isaac, uma voz do céu brada. O anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, portanto não negaste o teu único filho. Nessa hora Deus olha para Abraão e fala para ele assim: agora eu sei que você entendeu que maior do que a promessa é quem promete. Agora eu sei que você entendeu que o que vai mudar a sua vida não é a promessa que você vai viver, mas é o Deus que você serve. Agora você está pronto. Agora de fato, Abraão, você é um homem de fé, o pai de fé. Agora de fato você está pronto para viver a promessa. Deus pode dizer para alguém aqui essa noite: enquanto você não entender que maior que a promessa que você tem buscado é o Deus que prometeu, a sua vida não vai viver a promessa. Mas quando você entender que Deus pode me prometer uma igreja grande, mas nada compara a presença dele, e eu não troco a presença dele por nenhuma promessa. Não importa quão linda for a promessa, não importa quão grande seja a promessa, nada é mais lindo que o nome dele, nada é melhor do que a presença dele, e eu não troco por nada. Ele é a minha verdadeira promessa, a presença dele é a minha maior promessa, a promessa da presença, a presença da promessa, a promessa, a promessa. Vamos, Henrique, a promessa de Deus é a presença dele. Alguém, pelo amor de Deus, para dar um brado de vitória ao Senhor nesse lugar. Aleluia. Levante sua mão e diga: eu amo a promessa da presença, a presença da promessa. Porque te vale ter as poesias mais lindas, as canções mais bonitas, se não tiver ele. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Abraão é prova de que nenhuma promessa é maior do que o Deus das promessas.
faço uma pergunta essa noite: aquilo que você tem pedido ao Senhor, aquela promessa que você tem orado todos os dias, você está disposto a entregar para Deus? Se Ele te pedir, porque Deus não queria o filho de Abraão, Ele queria o coração de Abraão. Deus não quer pegar de volta o que Ele nos deu, Ele quer o nosso coração apaixonado pela promessa. Sim, nós somos uma igreja que viveremos muitas promessas. Uma delas, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Outra promessa, a minha família bendita de Deus aqui nessa terra. Outra promessa, os meus filhos são heranças do Senhor. Outra promessa, eu serei uma bênção onde eu for. Outra promessa, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. São muitas promessas que nos cerqueiam, e nós vamos viver todas elas, mas nós não viveremos sem Ele. Eu preciso dEle. Deus está levantando um tipo de gente que não está apaixonado pela mão de Deus, mas pelo coração de Deus. O que te trouxe nessa igreja, o que Deus pode te dar, ou a presença dEle. Porque quando você entender que o que você precisa de fato não são as bênçãos de Deus, mas Ele na sua vida, todas as coisas serão acrescentadas. E é por isso que Ele se fez o caminho. Então caminhar na promessa é caminhar em Jesus. Caminhar na promessa é caminhar em Jesus. Eu, como pastor, quero te dar uma boa notícia. Esse é o ano que você viverá as maiores promessas da sua vida. Vou dizer mais uma vez para quem tem fé: esse é o ano que você viverá as maiores promessas de Deus para a sua vida. E nenhuma delas será fora do caminho de Jesus. Todas elas nós viveremos nele. Viveremos nele. Porque dele, por